pautada na responsabilidade do zelo ao Senhor. Aqui o Senhor vai falar sobre a regulamentação. A gente viu Deus falando sobre os holocaustos, oferta de pecado, oferta pela culpa, oferta de cereal. A gente viu todos eles, não foi? Pela culpa, comunhão, não é isso? Pois bem, aí veio a regulamentação, que é o quê? A forma como que vai ser feito. De que forma vai ser feito? Como é que vai ser feito? Então, vai ser feito, aí veio todo o processo que eu pedi para vocês lerem de novo. O 7. Aí agora a gente vai para o 8. Já sabendo como o Senhor queria que fizesse, a forma como ia ser feito, a ordenança do Senhor sobre as ofertas, sobre tudo o que ia acontecer, o que vai acontecer agora no 8? A consagração, a ordenação de Arão e de seus filhos. Então, primeiro o Senhor mostra que são. Volta lá para mim, por favor. Primeiro o Senhor vai mostrar a regulamentação sobre o holocausto, que era a responsabilidade pessoal de cada um ia oferecer. Depois do cereal, depois do pecado, culpa e comunhão. Como seria feito? Então, primeiro o Senhor fala sobre as ofertas, depois o Senhor fala como vai ser feito. Aí agora o Senhor vai consagrar quem? Arão e os filhos. Então agora que Arão vai ser consagrado junto com seus filhos, o que vai acontecer? Vai acontecer a responsabilidade das primeiras pessoas a fazer todo esse processo vão ser quem? Arão e os filhos. Por quê? Santidade ao Senhor. Eles são representação de Deus na terra. Então os primeiros a se purificar seriam quem? Os líderes. Quem ia representar Deus. Então a gente vai entender isso de forma, louvado seja Deus. Muito obrigada, Pai. De forma simples, por que Deus fez essas etapas? Até porque a liderança são os primeiros a estarem limpos para poder passar a palavra. Se eu não tenho hoje para ir para cá para o público, não está legal. Eu vi muita cunhada. Eu falei, eu vou estar fazendo o restante do estudo. E eu falei, não estou bem, não estou angustiada. Angustiada, coisas que acontecem no nosso dia, né? Para a gente vir para cá de qualquer jeito, o corpo vai estar, mas a mente vai estar longe. Então tem que ter discernimento daí. Porque a gente tem um inimigo que é sagaz. E ele não quer que a palavra do Senhor faça frutificação no coração de ninguém. Amém, irmãos? Pronto, então vamos lá. Pode passar, Romário, por favor. Pronto. A gente vai ver agora os processos que foram realizados. E os tópicos que o Senhor trouxe ao meu coração. Ordenação de Arão e seus filhos. O que é que acontece? No primeiro, no 1 e no 5, a gente vai ver que a ordenança foi do Senhor. Moisés não inventou nada. 1 e o 5. 1. O Senhor disse a Moisés. 5. Então Moisés disse à comunidade. Foi isso que o Senhor mandou fazer. Tá vendo? Quem mandou? O Senhor. Então foi tudo organizado devidamente do jeito que o Senhor queria. Preparação dos elementos. 2 e 3. E traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado. O primeiro que vem pelo pecado. Quem está ali na frente de Deus? Pecadores. Quem está de frente do povo? Pecadores. Não existe um justo sequer. Todos os pecados estão da glória de Deus. Quem fala isso é o Pai. Então ali há uma justificação de quem? Do próprio Deus. Traga primeiro do pecado. Olha que importante a gente saber disso. Quando o Senhor foi moído por causa do quê? Das nossas transgressões. Pecado. Entendeu? Então, antes de tudo, quem é que está sendo feito justiça? Quem é que Deus está justificando? O pecador. Então, o primeiro a ser tratado é o pecado. Amém? Cerimônia de batismo. Olha que interessante.
eles estavam assim, ó, onde é que está escrito isso, Josi? Reu 3. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado, e a comunidade reunisse à entrada da tenda. 6. Desculpa. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os tomar, banhar-se com água. E aí, quando a gente se banha na água, o quê? Quando a gente toma lá, batismo. A água representa a purificação. Representa o quê? O próprio Jesus. Então, não lembram vocês não, batismo? Porque na hora que eu fiquei aqui, eu fiquei, gente, né? Água, batismo. A autoridade e representatividade. 8, 7 a 9. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs urim e tumim. E colocou o turbante, e colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E o 13. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com túnicas e cintos, e colocou-lhes gorro, conforme o Senhor havia ordenado. Então, o que é que o Senhor está fazendo? O Senhor está dando autoridade, está dando representatividade para eles. Ao mesmo tempo que tem a autoridade, porque está lá com o turim e o urim, era para julgar o povo. Então, eles estavam recebendo toda a autoridade de quem? Do próprio Deus. Mas com a autoridade vem responsabilidade. Toda a autoridade que o homem ou a mulher exerce, isso eu estou dizendo sobre família, por exemplo, que é a primeira, tá? Tem responsabilidade. Nossas ações de hoje. Desculpa, meu amor, pode falar. Fala de colete, fala de cinturão, fala de turbante. Sim, capacete. E lembra muito a armadura do Senhor. É só isso mesmo. Amém, amém, amém. Nada por acaso, né? Glória a Deus. Pois bem, óleo da unção. O que o óleo representa? No Velho Testamento, a unção, o azeite. Óleo da unção, 10 a 12. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão. Lembra do salmo? Que sobe na cabeça de Arão e desce pela barba, a união entre os irmãos, como é bom. Salmo quanto, gente? Pronto. Vou de salmo aí, 133. Para ungir e consagrá-lo. Oferta pelo pecado. Trouxe então os filhos de Arão à frente. Não, desculpa, isso mesmo, 317. Trouxe então os filhos de Arão à frente e vestiu-os com suas túnicas e cintos e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado. E Arão e seus filhos fizeram o que, gente? Colocaram a mão onde? Na cabeça. Como Deus tinha ordenado. Lembra que Deus tinha ordenado como ia acontecer? Oferta pelo pecado. Então, a responsabilidade era fazer exatamente como o Senhor falou. Não era para o povo cá fora, era para começar pelo de dentro. Olha que interessante isso. Olha a responsabilidade que isso traz. Puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou e com o dedo pôs um pouco de sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante
percebendo que quem faz todo o ritual é quem? Moisés. Moisés que vai fazer o primeiro ritual de consagração, todo o processo, porque a palavra tinha vindo para Moisés, não tinha? Quem tinha que ter responsabilidade com isso? Porque você lembra que o Senhor falou que era para ter cuidado com os mandamentos do Senhor, que quem era a liderança tinha que ter cuidado e fazer a coisa certa? Então Moisés está como exemplo também. Completo exemplo. Oferta de holocausto. Aí já vai vir uma oferta de primeiro veio pelo pecado. Primeiro veio interessante que a gente tem que ver. A ordenança do Senhor é preparação dos elementos. Primeiro prepara os elementos. Cerimônia do batismo, que no caso é tomar, se limpar, né? Se purificar com a água. Autoridade e representatividade. Já dá a eles a autoridade. O óleo da unção para poder eles terem essa autoridade. Porque a gente só tem autoridade pelo Espírito de Deus. A gente não tem autoridade sozinhos, não dá. Aí vem oferta pelo pecado, ou seja, a gente só tem esse poder porque Deus já nos deu isso em Cristo Jesus. Então os animais também já foram dados para se sacrificarem. Agora a oferta pelo holocausto, que a gente já sabe como funciona a oferta pelo holocausto, eu não vou falar sobre isso. Oferta de ordenação, eles foram ordenados, então logo eles tinham que ter a responsabilidade para contanto. 8:22 eu quero ler esse. 22 a 25. A seguir mandou trazer outro carneiro para a oferta de ordenação, e Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar de sua mão direita e no polegar de seu pé direito. Não parece que Arão está sendo o altar? Quando faz isso, porque o altar tinha que ser colocado nas pontas. Não é uma representatividade? É incrível. Ó, tudo organizado. O altar, tá bom. Agora deixa eu falar para você. Você está tendo sacrifício, você é responsável pelo sacrifício. Agora você vai ter que ser agora também transformada a sua cabecinha para fazer igualzinho. Você vai ter que estar com a sua cabeça completamente formalizada, formatada. Oferta de ordenação, ritual de apresentação. Gente, esse versículo é muito interessante, ó. De 26 ao 36, mas acho que eu vou só ao 30, acho que eu vou ler só o 30. Não vou ver se eu vou ler. Eu vou ler aqui o 28. Depois Moisés pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar em cima do holocausto como oferta de ordenação preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor como gesto de ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado, como o Senhor havia ordenado. A seguir, pegou um pouco do óleo da unção e um pouco de sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim, consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Ou seja, não é só você, mas tudo que está em você é consagrado. Isso é importante a gente saber, porque Deus se importa com detalhes. Entendeu? É muito organizadinho, sabe? A gente pega meu corpo, por exemplo. Poxa, eu vou me apresentar diante do Senhor. Pronto. Suas vestes vão ter que ser representadas como também vão ser consagradas. Todo o ritual. Vocês estão vendo o ritual que foi? Para que as pessoas pudessem receber o sim de Deus. Olha que legal. A gente vai ver agora, ó. A ceia. Preste atenção, porque como é que não fica, ó. Moisés então disse a Arão e os seus filhos: cozinhe a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto de oferta de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Olha que isso não é ceia diante de Deus. Prepara aqui na tenda do encontro. Você não vai sair, não. Você vai ficar na minha presença e aqui você vai comer. Permanecer e purificar-se. 32. Depois queime o restante da carne no pão. Não saia da entrada da tenda do encontro por 7 dias. Estão vendo? Separação,
consagração por 7 dias lá dentro, na tenda do encontro, até que se complete o dia da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O Senhor repete por 2 vezes da vida de Moisés. 7 dias. O que fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por você. O que é que significa propiciação, meus irmãos? Desviar a ira. Desviou a ira. Propiciação pelos pecados. Entendeu? Então aqui o Senhor está desviando a ira. Está botando a ira, está fazendo o quê? Sacrificando o quê? Os animais. Está sendo oferecido o quê? As ofertas. Está trazendo o quê de lá para cá? Isso tudo diante de quem? Do povo, viu? O povo está vendo isso. Porque o povo foi chamado. A porta da entrada. Tá dentro. Sim. Aí o que mais, meu pai? Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor para que não morram. Olha aqui, Deus avisa as coisas antes, tá? Deus avisa as coisas antes. Pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por Moisés. Permanecer e purificar-se. Esse é o primeiro aqui de resumo. Fez todo o processo, não foi? Todo o processo que foi ordenado e coordenado pelo Senhor. Agora você tem que permanecer e purificar-se. Purificar-se e permanecer. Ao passo que você continua na presença, o Senhor vai te purificando, o Senhor vai te purificando, o Senhor vai te purificando. Você permanece, o Senhor te purifica. E aí você é apto para fazer. Olha que coisa interessante. 7 dias. Bora passar? Começo do ministério sacerdotal. Oferta pelo pecado cereal. 8 dias depois. Viu lá? 7 dias passaram, ok. Nenhum morreu, foi? Tudo viveu da Silva. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão: traga o bezerro para a oferta pelo pecado. Aqui já está as autoridades, viu? Pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ambos serem feitos presentes ao Senhor. Depois diga aos israelitas: tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, sem defeito para o holocausto, e um boi, e um carneiro para a oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassado com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Olha o que o Senhor fala. Depois da consagração dos nossos irmãos sacerdotes lá atrás, Arão, depois dessa consagração, o Senhor aparece, fala para Moisés que ele quer que o povo faça isso, porque ele aparecerá. Aquilo que ele disse que queria tabernacular, lembra? No meio do povo, ele falou: vou aparecer. O primeiro requisito já aconteceu: homens separados. Está indo tudo certinho já. Agora pede para o povo isso aqui: ofertas. Pelo pecado e cereal. Pelo pecado, justificação de erro, reconhecimento de erro. Cereal o quê? Gratidão, né? Aquela coisa do estou bem com o Senhor, estou muito feliz com o Senhor, o Senhor não me precisa me dar nada, eu estou satisfeita com sua presença. Fala, não quer falar? Eu quero. Fala. É porque, à medida que a gente está estudando Levítico, está ficando tão claro como Deus já vinha anunciando o formato do Evangelho com tanta antecedência, em todos os seus detalhes. Deus vai anunciando. Todo o livro de Levítico é Deus
já mostrando como vai ser o Evangelho lá na frente, quando Jesus vier. Você está colocando item por item, mas na hora que você para visualizar os detalhes, o que é que Deus falou aqui, que você tem feito aí a cada capítulo? O que é que Deus falou aqui? O que é que Ele falou aqui? O que Ele queria aqui? Aí quando você vai lá no Novo Testamento, você vê essa associação. Só que agora é Jesus falando, é Jesus mostrando, é aprofundando. Mas isso já foi coisa que foi dita lá atrás. E aí nessa parte aí, a gente está vendo que quem escolhe os líderes é o Senhor. Quem unge os líderes é o Senhor. Moisés tomou a frente porque tinha que haver uma primeira cerimônia. Então Arão não podia se auto-ungir. Então tinha que ser Moisés. Era a pessoa mais credenciada diante de Deus para isso. E Deus mandou Moisés para fazer isso. E Arão com seus filhos foram consagrados os primeiros sacerdotes. E todos os critérios são passados para eles darem sequência. Isso vai dar origem ao quê? A uma sucessão de sacerdotes ao longo do tempo. Aí você vai no Novo Testamento. Jesus é o Moisés do Novo Testamento. E ele unge 12 homens para serem os sacerdotes da igreja. E esses homens vão formar os novos sacerdotes que virão depois. É a Bíblia mostrando desde Levítico a igreja do Senhor sendo constituída. Aí, dentro do que eles poderiam entender. É tremendo estar estudando Levítico dessa forma. Tremendo. Porque eu estou vendo o Novo Testamento todo. Porque até onde eu estudei, até onde eu lia, Isaías é o Novo Testamento, é a parte do Novo Testamento na Bíblia. É o Evangelho na Bíblia. Mas você está vendo o vídeo cheio do Evangelho. É puro Evangelho. É tremendo ver que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Da primeira à última folha, da primeira palavra à última palavra. O Senhor nunca escondeu. Aí a gente vai entender o que Paulo fala em Efésios e Colossenses. O mistério que estava oculto, Deus revelou em Jesus. Deus revelou em Jesus. Como o irmão está falando, por isso que eu acredito que na hora que Nicodemos fala, né? Vai conversar com Jesus. Né? Porque ele era doutor, ele sabia, ele ensinava. Tudo isso aqui é como se a pessoa tivesse todo o Velho Testamento inculcado na cabeça, gente. Sabe, decorado? Toda a parte do Velho Testamento inculcado. Então, tudo que estava discriminado como revelação, quando Deus ia ter a plenitude dos tempos, que seria a vida do teu filho, Jesus estava se encaixando em tudo. Então, ele vai conversar com Jesus. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Ninguém faz os sinais que o Senhor faz se não vier do céu, se não for, porque não tem como. Entendeu? Então, assim, quando a gente estuda Levítico, eu quando vou estudar a Bíblia, eu de fato tento resetar o que eu já conheço, eu tento ficar ali, né? Eu estou em Levítico agora, então até é difícil ler o Novo Testamento, por exemplo, porque eu gosto de ficar ali, sabe? Entrar, imaginar o povo olhando isso, imaginar a cena, imaginar porque Deus imaginou assim. Por que Deus imaginou assim? Porque Deus tem coordenância naquilo que Ele pensa. E Ele é muito organizado. Extremamente organizado. Deus é extremamente organizado, gente. E Deus não é pego de surpresa, Ele é detalhista. A gente olha para isso aqui, e aí eu sempre olho para minha mão, para minhas mãos. Gente, Deus é tão detalhista, que Ele botou o olho na frente. Porque atrás a gente não vê o rosto. Não está de frente, Ele quer que a gente fique cara a cara com a pessoa, sabe? Ele não quer que a gente fique conversando com alguém assim, Ele quer que a gente olhe, que a gente se preocupe com o ser humano. É umas coisas assim, sabe que eu fico viajando mesmo? Eu olho para a mão, meu Deus, é digital, então ser humano no universo, né? No mundo, no planeta Terra, que seja igual a mim. Meu cabelo, tudo processo que pode ser parecido, mas eu sou uma identidade única, então Deus, vocês também são. É organizado, gente. Roupa. Se preocupar com o número 12, porque 12 seria lá na frente, sabe? Os 24 anciões, gente, é tudo muito
muito organizado. 7 dias, 7 inspeção, 7 vezes que lança, o número dele, número de perfeição. O número de dia de Deus é o número de perfeição. Porque ele descansou no último dia. Ele ficou satisfeito no último dia. O último dia o quê? O 7º. Tudo organizado. Quando a gente vê a oferta pelo pecado e pelo cereal, mas Senhor, por que a oferta pelo pecado e pelo cereal? Porque a oferta pelo pecado, pelo que eu entendi, é aquilo que mostra o homem como é. E o cereal é aquilo que o homem pode fazer pelo Senhor de forma agradável, sem obrigatoriedade. Hoje você é possível. Quando a gente não entender o que está acontecendo, ainda assim tem que obedecer, porque está mostrando, né, o caráter de um Deus perfeito, um Deus super organizado. Então, qualquer circunstância, independente do que a gente está entendendo ou não, a gente tem que aceitar como glória a Deus mesmo. Amém. Amém. Hoje eu pude ouvir isso, o testemunho, né, da irmã Felicidade, que veio a sofrimento e a dor, o tempo todo glorificando a Deus. Amém, Espírito. Né, que partiu para a glória. E como é lindo ver, né? Uma mãe estava falando no carro, como é lindo ver uma mãe que deixou um legado lindo para os filhos, né? De fé, de amor, né? De determinação em Cristo, de firmeza em Cristo, de permanência. Tá? Então assim, Deus me ajude a fazer isso. Moisés, representante maior. Eu quis colocar isso porque Moisés ele tem uma firmeza. Moisés tem uma firmeza muito séria. Moisés é muito firme em Deus. Ele é um homem e Deus vai mostrar os erros dele. O bicho é isso. Ele é ser humano, ele erra. Mas em todos os erros teve muito mais acertos do que erro. Já viu algumas coisas que passaram, a gente vai ver outras coisas lá na frente. Representante maior. 8 dias depois, Moisés convocou Arão. Você está vendo que sempre está na liderança dele? Pelo menos durante esse tempo, seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão. Então a representatividade maior é ele, 5 a 7. Levaram então tudo a Moisés. Tudo que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Não foi perante Moisés, tá, gente? Deus ordenou, Moisés coordenou, e a direção era para ficar perante o Senhor. Viu? Disse Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Pronto, já havia acontecido a glorificação de Arão, ok? Dos filhos da ordenação. Só que agora ele precisava fazer o que agora? O povo. Ele e o povo. Purificação. Então não teria como ele chegar e representar sem que o povo também entendesse o pecado. Porque o povo está entendendo que são pecadores quando falam: vocês agora tragam. Vem cá, Márcia, vem cá, Joseli, vem cá, Luciana. Todo mundo aí, ó, traz o holocausto que a gente vai sacrificar. Por que não? Por que não? Você já sabe já. Não sei, entendi, eu sou pecadora. Assim como ele é pecador, eu também sou. Você viu que Deus coloca todo mundo igual aí? Você viu que botarão para sacrificar por ele e pelo povo? Não colocou agora sacrifique pelo povo. Não deu eco nenhum, Arão. Deu nenhuma mostrada para Arão. Não. Primeiro para você. E para o povo também. Porque eu quero me revelar ao povo. Eu quero aparecer para o povo. Agora é com as minhas regras, diz o Senhor. Dessa forma que funciona. Não é do jeito de vocês. Isso é absolutamente. Por que eu coloquei a questão de Moisés? Porque Moisés ficou firme. É assim que tem que ser feito. Não negociou uma vírgula. Nada. Nada. Cerimônia de consagração. Aí vai do 8 até o 22. Eu não vou ler tudo.
21, tá? Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e fez o quê? 22. O abençoou. Depois que tinha feito todo o processo da cerimônia. O abençoou. E tendo oferecido sacrifício pelo pecado, holocausto e sacrifício de comunhão, desceu. Tá vendo? Desceu. A bênção. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se eles não tivessem obedecido, eles iam a glória de Deus? É difícil, meus irmãos, não é fácil não. Na verdade, eu falo para ele que é impossível. Se o Espírito Santo não nos ajudar, é impossível. Se o Espírito Santo não falar assim, bora filho, eu te pego na mão aqui, bora, vai, vou te levar, vai. É impossível. A glória de Deus e a alegria do povo. Sai o fogo da presença do Senhor. E consumiu o quê? O holocausto. Pense que carinho do papai. O papai vai lá e inventa um sacrifício do jeito que ele quer, da forma que ele quer, né? Marca o encontro com o povo. Ai, vai ser hoje. Imagina o coração dele. Gente, porque a gente tem a mania de achar que Deus não tem sentimento, não? A gente acha que Deus não sente nada. Que Deus é estático, que Deus sabe de tudo, que é como se Deus não tivesse nenhum sentimento. Mas quem foi que marcou esse encontro com o povo, gente? O próprio papai, o Senhor, que marcou. Vai lá e a glória dele se manifesta no local. Olha o que acontece. Consumiu o holocausto que ele mesmo pediu. E as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, o que aconteceu? Gritou de alegria. Imagina. Se a gente passa um congresso de final de semana, sai cheio do Espírito Santo, assim, no sentido de alegria, né, de completude. Imagina ver a glória, o fogo, a alegria desse povo como ficou. Imagina a satisfação de Deus nisso. Imaginaram? Gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. O povo estava tudo assim, ó. O pezinho olhando. Mas na hora que o fogo desce e come, já foi. Caramba! Por que a gente demora tanto para vir para aqui? Pergunta que não quer calar. Por que a gente fica tão assim? Por que a gente não se prostra? Porque aqui, ó, Jesus já teve, ó. O holocausto já foi consumido todinho já. Subiu e está à destra dele. Clamando por nós, por quê? Gemidos e inexprimíveis, não é o Espírito dele que faz isso? Por que a gente não faz isso? Arrogância? Soberba? Pecado? Estimação então? Nem se transformar? Porque aqui mostrou a glória, aqui mostrou o povo na atenção. Tadinho, né? Mas seu Senhor foi moído. Nada comparado com o que Jesus passou na cruz do Calvário. Nada. Bora acelerar que eu vou ter que dar outra ainda. Vou dar, com Jesus, bora lá. Passa aí. Eita misericórdia. Pense numa mensagem difícil para dar essa aqui hoje. Agora. O que foi que o Senhor falou que era para consagrar o quê? Porque senão o que aconteceria?
Ele disse que era para estar tudo consagrado. Lembra que ele falou que quem estava na direção da liderança tinha que saber os mandamentos? A gente viu aqui em Levítico também. Lembra? Ele falou que quem está fazendo as coisas para aqui tinha que saber exatamente o que estava fazendo. Ok? Pois é. Nadab e Abiú. Quem são, Josi? Os filhos de Arão. Vamos ler rapidinho? Cuidado com o sagrado. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. Por que eu pedi para vocês fazerem aqui nessa oração? Diante das orações do santo, eu tenho certeza que o Senhor purifica. Certeza. Eu tenho isso aqui. Eu tenho. O silêncio. Acontece isso com os filhos de quem? De Arão. Logo o que acontece com Arão? Moisés então disse a quem? Quem era o responsável por toda a ordenança que tinha recebido? Quem é o sumo sacerdote? Quem é o sumo sacerdote, gente? Arão. Ok? Para quem que Moisés abria a boca e falar? Para Arão. Olha o que ele fala. Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aqueles que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Perdeu os próprios filhos. E aí, você ia fugir da presença de Deus? Os próprios filhos. Por simplesmente ter desobedecido. Feito de qualquer jeito. Feito da própria maneira. Sendo que Deus tinha estabelecido como ficaria e faria. Quem manda é Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem dá vida, quem não quer vida morre. Ah, Josi, mas é pesado. Aí você vai lá e conversa com o papai mais tarde. Porque é isso que ele deixa declarado aqui na palavra. Retirados do acampamento. Mas que acontecer isso, o Senhor ainda ordena ainda que tire do meio do povo. Tipo assim, a desobediência só serve para afastar. Causa morte e separação. Causa morte e saída de perto do povo. Purificados ficam purificados. E mortos têm que sair de perto. Coisa é séria. Então Moisés chamou Israel e Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e lhe disse: venham cá, tire os seus primos da frente do santuário e leve-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Não é assim, mas é assim e é assim. Mas imagina que o corpo estava fumegado. Só que vocês imaginassem que o corpo estava fumegado. Porque foi queimado pelo fogo, né? E fogo santo. Matou eles na hora. Proibição. Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas, em sinal de luto, senão vocês o quê? Morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. O pensamento de Deus é unidade no meio do povo, tá? Começando pela liderança. A liderança tem que ter entendimento de que ela é representatividade de Deus na terra. Por isso, o pecado que a liderança comete, as escondidas, ou as estreitas, ou o pecado que fica, vai afetar a comunidade de fé. Isso não acontece, gente?
Não tem igrejas aí que caem de uma hora para outra porque o líder caiu? Não acontece isso? O tempo inteiro. Bíblico. Líderes que não levam Deus a sério. Vivem de qualquer forma, a comunidade vai e cai em pecado também. Foram proibidos de terem luto, de sofrerem. Por quê? Porque foi quem que deu juízo? Deus. Então, se eles sofrem, o que eles estão fazendo? O sofrimento, mais que uma emoção, é uma reclamação, é uma visão do povo para com Deus que fez isso. Então, vocês são direção, vocês sabem que eu sou santo, tenho que estar santo, então entendem que vocês têm responsabilidade de santificados. Ou seja, lembrem-se que esse é o mesmo Deus que abriu o mar e matou todos os egípcios. Tá? Para não falar, Deus deu o primeiro juízo para as pessoas. O primeiro juízo foi lá atrás, matando bem muito egípcio, para poder pegar esse povo e fazer desse povo o povo escolhido. Então Deus estava mostrando o juízo dele também por meio do povo que o segue, que o serve. Entenderam? É simples, gente, é muito simples. E Deus não esconde as problemáticas do povo. Ananias e Safira no Novo Testamento. E Deus, vamos dizer assim, deletou, fulminou o casal, né? No meio dos irmãos da igreja. Mesma coisa. Santificados são, separados são, quem não está separado, principalmente, a gente vai ver isso por conta do início, né, da igreja. Maravilhas, operando maravilhas, milagre, lenço que curava, sombra que curava, né? O próprio Senhor Jesus travando guerra especificamente para poder trazer Paulo para perto, porque com certeza foi algo bem específico, né? Porque ele mesmo que foi falar com Paulo, foi uma visão específica que ele teve. E a gente vai ver isso aqui, mostrando uma purificação que o povo exige, que Deus exige dos líderes para que a comunidade não sofra. Não tem. Por quê? Mais uma vez eu digo, é unidade. Essa igreja só é igreja se ela tiver unidade. Se um ou outro pensar de forma diferente, se não buscar a santificação sem a qual vê a Deus, não vai crescer. Tem que buscar santificação. Primícia, intimidade, busca. Santidade ao Senhor, do 10 ao 15. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Vou ficar só nesse aqui. Todos os decretos que o Senhor deu a Moisés. Quem foi que disse isso? Foi Moisés? Olha o versículo 8. Quem foi que disse isso? E para quem ele disse? Leiam aí, por favor. Falou com ele o Senhor Arão. Tá vendo? Quem fala agora não é Moisés, Arão. Como valeu a pena não ter ficado em silêncio aí? Foi o próprio Deus que falou a Arão. Mas não falou, filho, vem cá, coitadinho, você está sofrendo, não. Vou treinar a responsabilidade dele. Gente, é duro. Mas é seu pai e meu pai. É seu Deus, é nosso Deus. É sério. Isso é muito sério. Porque está tão banalizada a pessoa de Jesus. Está tão banalizado o viver Cristo, que parece que Deus aceita tudo de qualquer jeito. Parece que não precisa mais de santidade, parece que não precisa mais de separação, parece que não precisa mais de ordenanças, parece que tudo foi desprezado porque a cruz é suficiente, e é suficiente, mas existe o condicional da gente como santidade e separação. Glória a Deus. Precisa. Como é que eu, como filha de um Deus que é imutável, que é perfeito e santo, vou viver de qualquer jeito nessa terra, vou estar vivendo de qualquer
todas as coisas, como é que eu vou amar o próximo? Se eu digo que amo a Deus que não vejo, isso é palavra. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo e digo que amo? Se meu irmão não trata com amor, se meu irmão não tem cuidado, se eu não exalto meu irmão, se eu não converso com meu irmão, se eu não puxo meu irmão para perto, a gente precisa buscar isso incessantemente. Buscar. Por quê? Santidade ao Senhor e temor. A gente vai ver 16 até o 20. Que quando acontece aqui, quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar. Quem são esses dois? Que ficaram no lugar dos que morreram, tá? De Nadab e Abiú, tá certo? Porque vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo. É santíssima. Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? E a dor que eu estou sentindo? Eu estou quieto, calado, estou aqui obedecendo. Estou quieto. Eu não estou dizendo nada. E essas coisas que aconteceram comigo? Eu ouso dizer, será que ela não está dizendo assim? Eu estou para pecar, criatura, eu não estou bem. Eu estou bem. Porque o que ele fala no segundo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Do jeito que eu estou? Comer comida pelo pecado? Eu comer? Será que agrada a ele? Olha o que Moisés fala. Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Eu entendo. Está tudo certo. Está tudo certo. Deus entende você, viu? Ele te vê. Ele te vê. É o chato Moisés, olhando minuciosidades. Mas porque ele olhou? Porque quem mandou foi o Senhor, não foi ele. Então não é ele que faz concessão, nem Arão faz concessão. O Senhor que determinou. Então ele saiu olhando, fazendo um checklist e descobriu algumas falhas e mandou corrigir. E o Senhor aceitou, né? Que é incrível que ele não matou. Não matou. Tipo, o Senhor entendeu, é o que eu entendo com esse texto. O Senhor entende. O Senhor entende não que ele fez por negligência, ou o que ele fala. O Senhor aceitaria se eu comer? Porque até que eu entenda, o sacrifício é para representar. Só que eu não estou legal. Eu fiquei em silêncio, eu não estou dizendo nada. Eu estou calado. Eu perdi 2 filhos hoje, tá? Deixa eu te dizer. Foram 2. Sem falar nada. Aquela coisa de trocar de olhar. Moisés e eles se olhando porque são irmãos e vivem muito tempo já juntos. São quantos anos aqui já juntos? E olhando para o outro. Tipo assim, tá entendendo o que eu estou querendo te dizer? É o que eu penso, tá, gente? Aqui é Josiel imaginando a história, imaginando a situação. E, óbvio que eu acredito que Deus quer dizer isso pra gente, que Ele nos entende. Que desde quando a gente não esteja desrespeitando Ele, afrontando a pessoa dele, desde quando nós estejamos com sinceridade diante dele, falando: Pai, tá doendo, mas eu tô. Tá doendo, mas eu tô permanecendo. Tá ruim, mas eu tô aqui calado. Diante de mim, sendo um pouco suas palavras. Tem um versículo específico sobre isso. Portanto, que eu li isso como: fale pouco diante do Senhor. Porque Arão, ele comeu todas as dores. Em obediência. Ele entendeu o chamado dele. E ele permaneceu. Essa era a prova cabal de que Deus podia contar com ele. Mateus 2 filhos, ele permaneceu. Quem sabia que ia acontecer isso? O próprio Deus. Não brinca com o que é santo, gente, pelo amor de Deus. Um detalhe sobre Arão. Sim.
E aí, está registrado, né? Quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai descobrindo mais coisas, né? Arão foi selecionado por Deus para ser o braço direito de Moisés, ajudar Moisés a falar diretamente com o faraó. Arão também era a comunicação de Moisés com o povo e os líderes do povo. Então ele era o porta-voz de Moisés. E foi selecionado pelo Senhor. Foi Moisés que escolheu, foi Deus que escolheu. E assim ele foi desempenhando suas funções. Mas quando a gente vê Arão recebendo agora o papel de líder, ou seja, ele agora está com uma responsabilidade, ele não está retransmitindo o que Moisés está falando. Ele agora é líder, ele não tem mais essa dependência de Moisés. Ele é o líder, ele é o responsável pelo aquele negócio. Aí a gente vê que Deus começa a ter que tratar Arão. Moisés teve suas coisas particulares que Deus teve que tratar. Exatamente. E Arão tem as suas. A gente vê lá no bezerro de ouro, como a gente estudou aqui. Arão fraquejou. Deixou que a luz se manifestasse e tomasse a frente. E ele, que era o grande líder naquele momento, que Moisés estava no alto do monte, fraquejou. Fraquejou. E aqui a gente está vendo Arão, não podemos dizer que ele fraquejou por causa dos filhos, mas ele sentiu o impacto. E Deus está formando Arão nesse momento. Arão aqui é mais velho que Moisés, mas Deus está formando Arão uma liderança de sacerdote. E aí a gente vai ver lá na frente, lá em Números e tal, a firmeza dos outros filhos que tomaram posse, né, no lugar dos outros. Como eles foram mais firmes e mais consagrados ao Senhor. Porque eles viram pais sendo orientados por Deus, sendo disciplinados, sendo conduzidos, e tudo serviu de exemplo para eles também. A igreja, todos nós estamos sendo formados, trabalhados, e cada um nas suas lacunas, nas suas imperfeições, Deus está trabalhando na nossa vida. Amém. Amém. Que a gente possa estar meditando nessa verdade, que Deus nos vê, que Ele conhece cada um de nós, e que Ele é santo, e logo Ele tem a santidade de nós. Não vou esquecer, não vou parar de falar isso quando estiver com o Levítico. Porque para mim, todo Levítico é santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. E santidade ao Senhor é aquilo que a gente faz com o papel de servo. Deus é santo. Ponto. Totalmente separado de qualquer pecado. Ponto. Quem tem que correr contra o pecado? Foge da aparência do mal. Não é nem para fugir do mal, é a aparência. Pareceu, corre, partiu. Seja inteligente e prudente. Fala, meu amor. Olha, eu fico pensando nisso dos sacerdotes. Está mostrando como o Senhor lida com os sacerdotes, né? Como Ele é rigoroso na santidade com os sacerdotes. Um pessoal dentro do povo do Senhor para fazer algo para o Senhor. E aí, no Novo Testamento, a gente é reino e sacerdote, né? Com essa analogia, eu só consigo pensar em testemunho. Então a gente precisa perceber qual é que está sendo nosso testemunho diante da grande congregação na igreja, no mundo, né, no secular, em qualquer lugar. Nosso testemunho, como o Senhor é rigoroso, né? Com isso, com o que a gente está vivendo na terra. Fiquei pensando. Amém. Até porque tudo serve de exemplo, né? Se Deus não tivesse feito isso, o que ia acontecer? Chegaria diante dele de qualquer forma. Como é que ia separar o povo? E nós temos uma responsabilidade, né? Glorificar Deus, obedecer. Quando Deus nos chama, Ele dá responsabilidade também, né? É o que está falando, testemunho. É você estar andando na rua, alguém precisa de ajuda, você para ajudar. É você ver alguém ali precisando de uma oração, você parar para orar. Esses detalhes. É você, alguém tratar mal e você tratar a pessoa bem. É fácil, né? Não, mas você tem que glorificar o nome do Senhor. Porque a gente foi chamado, escolhido. Então, é cobrado. Deus está vendo tudo o tempo todo. Então, isso fica na minha mente martelando o tempo inteiro. E por amor, né? Que é o que o Senhor está fazendo, transformando aqui. O cenário é de um povo que não conhece a Deus, que só viu os milagres, que só viu as coisas absurdas, mas que não tinha um relacionamento interpessoal com Deus.
Deus está fazendo agora, fazendo esse relacionamento interpessoal, colocando a liderança como alguém que é acesso, né? Colocando a liderança como responsável pela sua santidade, pela sua vida, inclusive acontece isso logo em seguida com os dois. E daí começa a mostrar ao povo que eles podem ter a atitude de vir, porque o canal está aberto, a porta está aberta. É só chegar com sacrifício. Então, o que Deus quer, ele queria o quê? Aparecer para o povo. Gente, eles acabaram de ter uma experiência incrível. Olha que coisa incrível que a gente vê. Deus tinha acabado de manifestar a glória, o povo estava alegre. Logo em seguida, o que acontece? Deus não deixa de mostrar os erros da gente jamais. Tá? Então, Deus nos ama porque Ele nos ama. Não é porque a gente pode ou não fazer algo por Ele, mas santidade ao Senhor que precisamos recorrer. Por amor, tá? Por amor. Pelo processo de amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu sacrifício. Sacrifício. Tá? Deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus de amor e de graça, de fidelidade, justiça, de compreensão de tanta coisa que o Senhor é. O Senhor não é, o Senhor não tem, o Senhor é próprio amor, Pai. Oh Deus, nos ajude a compreender a sua palavra, nos ajude a entender que seu amor não bate de frente com nenhuma outra característica do Senhor, que é tudo equilibrado, não existe mais amor, não existe mais justiça, não existe mais misericórdia, não existe mais nada. O Senhor é completo em tudo e todo, absolutamente todo, Pai. Nos ajuda a compreender através de Levítico, Senhor. Um livro que é tão falado, tão, oh Deus, mas é tão rico. Nos ajude, Senhor, e tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, me ajude a trazer aquilo que veio do teu coração e não nada pensado sobre mim, nada, tudo sobre o Senhor. Para a glória do seu nome, em nome de Jesus, nos leva para cá.